Prezado e querido irmão, irmã, por todo o Brasil, onde quer que essa postagem chegue. Você que me vê e que me ouvem, a paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, é o que desejo para a sua vida e de sua família. Só lhe fazer uma pergunta bastante interessante. Assassino, você sabe o que é? O que é um assassino? Você sabe o que é um assassino? Sabe? É aquela pessoa que mata outrem, que tira a vida de uma outra pessoa, com razão, que ele possa dizer que está com razão ou sem razão. Uma pessoa que cometeu um crime desta natureza. Ele tem uma mancha muito grande na sociedade, porque ele tirou o direito de outro viver. E aí existem, vamos dizer, um indivíduo que comete um crime de feminicídio. Ele mata a própria mulher, ou uma mulher, a própria esposa ou uma mulher, por razões que ele vai dizer em sede de investigação criminal. Ele vai dizer, não, é por causa de que ela me detratou desta forma ou daquela, ou me traiu, ou não sei o quê. Então ele vai dizer uma bocado de coisa. Até aí, a gente começa a analisar e ver que realmente nós que temos família, que somos pais e que somos pessoas da sociedade que pratica o bem e que luta para que a sociedade, pelo menos onde a gente vive, seja uma sociedade bem organizada, que não haja violência, que não haja crime. Até aí a gente fica assim imaginando, infelizmente, o cair é do homem, o erro é do homem. Porém, isso aí você imagina agora um indivíduo que cometeu um grande escândalo há pouco tempo na cidade aqui perto de nós, de Ourinhos. Um pai despeitado, porque a esposa disse que não queria mais ele, terminou por matar 4 crianças próximo da polícia. A polícia não pôde impedir, ele matou lá dentro de faca. 4 filhos. Um homem desse vai, claro, até ele está pagando pena, ele vai pagar uma pena, dependendo da idade, ele sai ainda com uma certa condição, mas sai daquela prisão, daquela penitenciária, totalmente com a vida destruída, porque já houvera destruída quando ele matou seus próprios filhos, cometendo esse infanticídio. Você imagine um homem desse, olha para todo lado quando sai da penitenciária e diz, para onde é que eu vou? Não tem para onde ir. Aí a igreja é uma porta, porque a igreja sempre está oferecendo uma oportunidade para que as pessoas adentrem as suas portas, lá dentro encontrem uma mensagem acolhedora, perdoadora, e esse homem termina tornando-se um discípulo de Jesus naquela igreja. Passado dele, passado trágico, passado terrível, está patente, está nos jornais, está nos livros, está por toda parte. Porém, ele foi perdoado para ser salvo. Eu acredito no perdão, não tem problema nenhum. Jesus perdoa. Ele morreu na cruz para nos perdoar o pecador. Ele era um pecador, esse que eu estou falando. Agora, você imagine um indivíduo que matou mais de 70 pessoas. Matou mais de 70 homens e mulheres por conta do seu egoísmo, arte de bravura, com desejo dele próprio fazer justiça, e tornou-se um escândalo mundial. O mundo inteiro ficou conhecendo, aqui mesmo em São Paulo. Era o Cabo Bruno. Cabo Bruno, hoje já não vive mais, matou mais de 70 pessoas aqui na Zona Sul de São Paulo. Esse homem foi condenado, foi preso, ficou um tempo na cadeia, depois saiu,
Aí um dia ele tornou-se um cristão desse aí, que vão a uma igreja procurando uma palavra salvadora, acolhedora, perdoadora, e lá ele encontrou a palavra de Jesus, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é um convite maravilhoso? É. Aí ele, eu, qualquer um outro, recebe um convite desse, então eu vou para Jesus. E ele se encaminha, vem para Jesus, em uma determinada igreja. Lá os dirigentes desta igreja devem tratar dele, darem aulas de catecúmenos, devem ensinar o início do evangelho, o que é preciso para ser salvo, para se manter ali um bom cristão e tal. E essa pessoa vai atendendo, vamos falar do Cabo Bruno, vai atendendo a esses conselhos, e vai prosseguindo. Chega um ponto que um dia há um batismo naquela igreja e ele é convidado. Ele diz: não, eu vou ser batizado porque daqui para frente eu quero ser um cristão. Quero realmente seguir a Cristo. Eu não tenho nada contra, porque ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão como a neve. O sangue de Jesus, dileto e querido irmão, é capaz, é poderoso para perdoar tudo. Perdoar. O escândalo, não. O escândalo fica. Não tem como você apagar o escândalo. Não tem como você apagar a nódoa que ficou na vida de um homem desse, que matou tanta gente, escandalizou tantas famílias, vamos dizer assim, infelicitou tantas mães, tantos pais, que tiveram seus filhos ceifados deste mundo por intervenção de uma pessoa torta, de uma pessoa rebelde, de uma pessoa cujo comportamento na sociedade era danoso. Não era um comportamento digno de uma pessoa que queira praticar o bem. Mas ele foi à igreja. A igreja está com a porta aberta. Ela não pode fechar as portas, nem para Hitler. Se Hitler chegasse hoje aqui, depois de ter matado 6 milhões de judeus, e chegasse hoje na igreja e falasse: eu sou o Hitler, mas eu quero ficar aí. Você tem que abrir a porta para o Hitler. Lampião, que matou tanta gente, não existe mais. Também não. Saddam Hussein, tantos outros. Você não tem como negar a entrada na igreja, porque a igreja não é sua. Você não tem como negar a entrada dessas pessoas que cometeram tão graves crimes e escândalos de adentrar a sua igreja e ali congregar. Eu também faria o mesmo. Entra aí, ouve a palavra, te purifica. Vai te lapidando, a palavra vem, vai entrando aí naquilo que Deus vai te falando e ele vai ficando lá na frente, ele quer ser batizado, você o batiza. Não tem nada que possa impedir o batismo. Não há pecado, não há crime, nada que possa impedir uma pessoa ser batizada se ela assim o desejar. Agora, depois de um bom tempo naquela igreja, servindo a Deus, sentado no banco, cantando seus louvores, no meio de todo mundo, e as pessoas olhando para ele, porque ele foi um indivíduo que cometeu uma grande barbárie na sociedade, ele jamais será bem visto por nenhum que ali congregue, porque a situação dele foi deprimente, foi muito feia, foi algo terrível, algo que enojou a sociedade. Aí o pior ainda não é isso. O pior, meu dileto irmão, é depois de algum tempo esse indivíduo fala: eu quero ser ministro desta igreja. E você pegar esse camarada, ungir ele, né? Ou impor as mãos, depende do costume, ungir com óleo ou impor as mãos e colocar esse indivíduo como pastor, como missionário, como evangelista, como presbítero, como diácono. Não, aí não, porque aí o escândalo é muito grande. O Cabo Bruno, matou mais de 70 pessoas. E aqui próximo a nós, antes de ser assassinado há algum tempo, um desses pastores
que falta entendimento de algumas coisas, ou consagrou a pastor também. Ele nunca poderia ser consagrado como pastor. Primeiramente, Deus não o chamou. Ele falasse o que falou. Eu estou sendo chamado. Não seria verdade. Porque Deus, o Senhor Jesus, sabia que era um escândalo esse indivíduo congregar na igreja santa e purificada pelo sangue de Jesus, de homens e mulheres que tenham vida ilibada. Tem que ter vida ilibada. Certas coisas você consegue se desfazer do pecado e pronto, as pessoas esquecem mesmo que te conheceu. Mas determinados pecados, as pessoas jamais vão deixar de lembrar-se e de olhar para você com desconfiança, porque você foi um indivíduo que cometeu um crime tão grave na sociedade que não seria digno de um lugar no púlpito, lugar no altar, não seria digno. Então, eu digo a você, meu caro pastor, que foi quem que consagrou o Bruno, o cabo Bruno, há anos atrás. Se você estiver me vendo e ouvindo, você precisa ter aula de ética pastoral. Você precisa passar por uma aula de ética para aprender com quem tem baliza, com quem tem conhecimento, com quem consegue enxergar as coisas corretas para não escandalizar a obra de Deus. Você, querido irmão, que está desfazendo da sua esposa, e você, esposa, que está desfazendo do seu marido, e vocês são crentes, congregam na mesma igreja, e que vão se divorciar e vão ter um novo casamento congregando na mesma igreja. Você está errado. Homem e mulher, vocês estão errados. Isso só serve de escândalo e manchar a igreja de Jesus. Você, pastor, não deixe manchar a igreja de Jesus. Sobre isso você tem poder. Sobre isso você tem controle. Você não tem controle de controlar a salvação da pessoa. Não, isso não. A pessoa, quando vem a Cristo, ela diz que Deus chamou, é problema dela, é quem está dizendo. Agora, eu quero ser batizado porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Você não pode negar o batismo se ele não tiver algo que sirva de escândalo aí na vida dele. Porque a questão dele ter sido um pecador, um criminoso, isso não impede dele ser batizado na igreja. Agora, dele assumir ministério como um santo homem de Deus lá na frente, isso aí gera escândalo e a igreja não pode passar por isso. Então, eu vou tratar de outros casos semelhantes a estes, embora diferente, que não pode passar batido. Você tem que doutrinar e ver quem Jesus chamou e olhar se ele pode ou não pode. Como é que você consagra um indivíduo, ainda tratando desse assunto, um indivíduo que já foi louco? Já esteve no manicômio, foi louco. Vamos dizer, Champinha. Você sabe quem é Champinha? Ah, você não sabe? Aquele criminoso que matou aquele casalzinho de jovens, inexperientes. O rapaz chamava Felipe Café, coisa assim. Há uns anos atrás, Champinha. Aí Champinha vem para a igreja, louco, está lá. Até hoje ele foi preso quando era menor e continua, não vai sair nunca. Assim espero. Porque se ele sai é um perigo para a sociedade. Mas ele se converte, você consagra o Champinha. Ah, não, o Champinha agora pode ser obreiro da obra de Deus. Você vai confiar na mão de um louco, o rebanho do Senhor? Mais louco é você, que não passa isso sob uma peneira, sob o crivo da cura, da libertação. Se o indivíduo verdadeiramente está liberto, tinha que ter aí alguma coisa que atestasse através da medicina que realmente esse indivíduo estaria totalmente curado, não tem mais nem resquício. Agora você consagrar um doido e colocar na igreja para dirigir o rebanho, isso aí eu já vi. Eu já vivi o bastante para ver coisas perpetradas por pessoas que antes tinham sido louco, veio para a igreja dizendo que estava curado e lá na igreja ele cometeu nova loucura. Então, não pode. É escândalo. Escândalo influi na grandeza, na pureza,
na beleza, na especialidade da obra de Deus. Deixa isso para lá. Não queira ganhar votos, não queira ganhar almas com isso, não queira ganhar que sua igreja é uma acolhedora de louco, é uma acolhedora de criminosos, ex-bandidos perigosos, pedófilos, etc. Não queira fazer isto. Deixe a sua igreja cada vez mais limpa, mais purificada. Isso aí, sem dúvida alguma, acontece porque a igreja sua é desviada. Se você estivesse no princípio apostólico, anos atrás, muitos anos atrás, eu e uma esposa congregamos numa igreja que naquele tempo as mulheres sequer podiam mostrar um pouco além do punho. Tinha botão ali, o vestido até em cima aqui, perto da garganta. Essa igreja passou-se uns anos, ela caiu, foi despencando, quando os velhos foram morrendo, foram encostando a sua espada, que já não podiam mais por conta da idade, as pessoas novas que iam sucedendo-os e entregando a igreja ao escândalo, e entregando a igreja à vaidade, e entregando a igreja ao mundão. Daí a pouco, essa mesma igreja que eu estou falando, hoje ela é mundana, totalmente mundana. Semana vi o presidente dela dizendo, através de uma postagem, que a igreja está avançando no Espírito Santo. E agora é que ela está crescendo. É engano seu, ela está crescendo como rabo de cavalo. Você sabe o rabo de cavalo, quando ele cresce, para onde é que ele vai? Cada vez que ele cresce, ele aumenta, ele baixa, ele vai para o chão, ele vai para a terra, ele vai... Então é assim, porque crescer na santidade é manter, Paulo disse lá, eu me admiro de vós, Gálatas, que começaram pelo Espírito e estão agora pela carne. Então, a pessoa ser imitador, línguas estranhas mesmo de verdade, não língua do Espírito Santo, porque o Espírito Santo batiza qualquer um, mas dentro do campo da igreja mundana, da igreja carnavalesca, da igreja que você não sabe pelo seu porte de vestir, de andar, como é que se veste os homens, as mulheres, você não sabe aonde você está. Mas é uma igreja? Que igreja é esta? Cadê? Só porque ela diz que é igreja? Não, ela não tem que só dizer que ela é igreja, ela tem que demonstrar que ela é diferente, pois está escrito lá, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O servo de Deus, a serva de Deus, o seu caminhar, o seu tratar, a sua maneira de viver é diferente do mundo. Não é o mundo que eu digo, mundo de vaidade, mundo de nudez, mundo de escândalo, de bebida e de outras coisas a mais. Então, meu direto e querido irmão, cuide em fazer a coisa correta para que o escândalo não seja um impedimento do crescimento verdadeiro da sua igreja. Mas se você acolher uma pessoa da natureza da que eu estava dizendo agora há pouco, do finado cabra Bruno, você está trazendo escândalo para dentro da sua igreja e muitas pessoas que estão lá de fora não terão coragem, embora sendo convidados, venha para a nossa igreja, eles não virão, porque a sua igreja é uma igreja de escândalo. É uma igreja que trouxe para dentro dela e colocou no púlpito dela sujeira, imundície e, sobretudo, a desconfiança. Porque Deus salvou aquela pessoa, acredito eu. Porém, a mancha continua enquanto ele viver na face da terra. Que Deus te abençoe. É o desejo da minha alma, em nome de Jesus.